Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? No Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 4, diz assim: Mas os seus discípulos lhe responderam: Donde poderá alguém fartar-vos de pão nesse deserto? Irmãos, é assim que nós gostaríamos de começar a nossa meditação hoje. Como ter fartura de pão em meio ao deserto? Esse é o tema da nossa meditação hoje. Como ter fartura de pão em meio ao deserto. Esse texto da palavra de Deus é parte da narrativa do evangelista Marcos, quando ele fala da segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, ele estava com seus discípulos pregando no deserto e pregou durante muito tempo, até que os seus discípulos e os seus seguidores se achavam e se encontravam famintos. E Jesus então vai pedir aos seus discípulos alguns pães e peixes para alimentar aquela multidão. Os discípulos já haviam experimentado a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Mesmo assim, eles questionam o Senhor Jesus. E então, são levados a Jesus pães e peixes. E Jesus, mais uma vez, multiplica os pães e os peixes, alimentando uma multidão de 4.000 homens, fora mulheres e crianças. E ainda sobraram grandes cestos cheios dos pães e peixes multiplicados pelo Senhor Jesus. Mas, voltando ao tema, como é que nós poderemos ser fartos de pão, mesmo em meio ao deserto? Primeira coisa que nós gostaríamos de destacar aqui é sobre o deserto. No deserto não se planta nada, o deserto não tem água, o deserto não tem terra fértil. E o deserto, ele é terrível. Mas nós não estamos falando necessariamente do deserto do Saara ou de outro deserto, mas a crise econômica, a crise moral, a crise espiritual, tudo é sinônimo de deserto. Quando vivemos dias de crises, dias de aflição, vivemos também o deserto. Nós estamos nessa pandemia, estamos já passando há meses com esse vírus, estamos sofrendo quantas mortes, quanto desespero, quanta depressão, quanta aflição. Ninguém pode dizer que nós não estamos no deserto. Sim, esse é o nosso deserto. Talvez você, meu amado irmão, esteja vivendo o seu deserto, não por causa necessariamente dessa pandemia, mas às vezes você está enfrentando problemas na família, problemas financeiros, talvez você esteja desempregado, ou talvez você não veja o horizonte, não veja nada além de um deserto da sua vida. Esse é o teu deserto, é o deserto de todos nós passamos por um deserto. Mas o que é necessário fazer para enfrentarmos o deserto? Como ter fartura mesmo em meio ao deserto? Podemos observar aqui que aqueles discípulos estavam ali com Jesus, estavam seguindo a Jesus, estavam ouvindo os seus ensinamentos, estavam aprendendo com Jesus. E é isso que nós devemos fazer em meio ao deserto. Se você quer ter fartura de pão mesmo em meio ao deserto, então você tem que seguir esse Jesus, você tem que confiar em Jesus, você tem que andar com Jesus, você tem que ouvir as palavras de Jesus. Assim como aquelas pessoas que tinham fome não apenas do pão, não apenas da comida que perece, mas fome da palavra de Deus, fome da comida que subsiste para sempre. Porque pode passar o céu, pode passar a terra, mas as palavras de Jesus não passam. E o que nos consola no meio da angústia é a palavra de Deus que nos vivifica.
Você pode estar passando por um deserto, você pode estar aflito, deprimido, pode estar enfrentando essa pandemia, mas se você estiver firme com Jesus, se você estiver ao lado de Jesus, se você ouvir as palavras de Jesus, você certamente haverá de vencer o deserto, vencer as adversidades e ter pão com fartura. E nós lembramos quando o sábio Davi vai dizer: fui moço e agora já sou velho, jamais vi o justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Lembramos também daquele filho pródigo que estava lá na pocilga e lembrou da casa do pai, e lembrou que na casa do pai havia pão com fartura. Ele caiu em si, voltou para a casa do pai e foi abraçado e acolhido pelo pai, porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Isso que você deve fazer. Se você está longe da casa do Pai, se você está longe de Jesus, volte para Jesus, porque Jesus tem pão com fartura. Jesus poderá alimentar você mesmo em meio ao seu deserto. Outra coisa que nós vamos observar é que nós devemos confiar o que temos a Jesus. Diz a palavra de Deus que Jesus Cristo tomou aqueles pães, tomou aqueles peixes e os multiplicou. Eles confiaram o pouco que eles tinham e levaram até Jesus. Você deve estar pensando: mas pastor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que vender todos os meus bens, o meu carro, a minha casa, e dar tudo na igreja para o pastor? Não. Você pode viver com o seu carro, com a sua casa, com a sua empresa, mas você tem que consagrar tudo que você tem a Jesus. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você tem que viver pela fé. E viver pela fé é isso. É saber que tudo pertence a Jesus. E Ele sabe cuidar do que é nosso. Ele sabe cuidar daquilo que Ele tem dado a nós. Porque tudo que temos é porque Ele nos deu. Mas Ele quer que nós dediquemos toda a nossa vida a Ele. E é isso que às vezes falta. Você não confia em Jesus, você não entrega o seu caminho ao Senhor, você não confia nele. Por isso é que você mendiga o pão, por isso que você vive uma vida de adversidade, uma vida de sofrimento, por isso que você vive uma vida de aflição, de angústia, de ansiedade, de depressão, porque você não confia. Confie. Há um texto de Provérbios que diz o seguinte: confia no Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Aquelas pessoas levaram o pouco que elas tinham, a saber, aqueles pãezinhos e aqueles peixes, até Jesus. E Jesus soube fazer o que era certo naquele momento. Ninguém sabe cuidar melhor do seu negócio, da sua família, da sua vida que Jesus. Ele sabe das coisas. Confie nele e ele vai fazer o certo na sua vida. Como ter fartura de pão, mesmo em meio ao deserto? Você tem que dar graças a Deus, você tem que ser agradecido a Deus. É o que nós vamos observar. O que Jesus Cristo fez quando Ele tomou aqueles pães e aqueles peixes? Ele deu graças. Olha que coisa maravilhosa. Ele agradeceu a Deus por aqueles poucos pães e aqueles poucos peixes. E é isso que nós devemos fazer. Às vezes nós temos o suficiente para vivermos, mas ficamos reclamando porque queremos ser empresários, queremos ter carro importado e outras coisas. Para quê? Agradeça a Deus pelo pouco que você tem, porque Deus vai agir na sua vida, Deus vai multiplicar o teu ganho, Deus vai fazer com que você viva, mesmo tendo você às vezes um salário baixo, mesmo passando você pelo deserto, pela adversidade. Por quê? Porque Ele é fiel. Por isso agradeça a Deus. A Bíblia fala: regozijai-vos sempre, orai sem cessar e em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, nosso Pai. Seja agradecido, agradeça a Deus. E Deus vai te dar fartura de pão, mesmo em meio ao deserto. Outra coisa que nós vamos observar
Jesus Cristo ensinando aos seus discípulos, ele manda os discípulos repartirem e partirem o pão. Como é que o pão foi multiplicado e o peixe foi multiplicado? Tanto nessa multiplicação quanto na primeira, quando 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alimentados. Ele ensina repartir. O pão só foi multiplicado porque foi repartido. À medida em que o pão ia sendo partido e repartido àquelas pessoas que lá estavam, ele ia sendo multiplicado, ele ia se multiplicando para fartar as pessoas. E é assim a vida. Às vezes nós temos necessidade porque nós não sabemos dividir o pouco que temos. Nós queremos apenas acumular bens e bens sobre a terra e não olhamos para o próximo, não olhamos para aqueles que estão necessitados. Sabe como é que Deus vai multiplicar o teu pão? Quando você tiver amor ao próximo, quando você souber repartir. Na matemática de Jesus, é dividindo que se multiplica. Divida o pouco que você tem com o seu próximo e Deus vai multiplicar o teu pão. Porque a Bíblia diz que aquele que é generoso para com o seu próximo empresta a Deus. Isso está no livro de Provérbios. Seja generoso e Deus vai multiplicar o teu pão. E é o que nós vamos observar aqui, como ter fartura de pão mesmo em meio ao deserto. Com Jesus, o milagre acontece. Com Jesus, tudo se multiplica. Se você tem Jesus, você pode estar num deserto, você será abençoado. Se você não tem Jesus, você pode estar no paraíso e nada de bom vai acontecer na sua vida. Mas se você confia em Jesus, Ele vai multiplicar o teu pão. O milagre vai acontecer. Não sei que milagre você precisa. A cura de um filho, ou a cura de uma enfermidade que você está sofrendo. Não sei se você está com um problema na sua casa, problema com o marido, problema com a esposa. Não sei se você está com um problema financeiro. Não sei se você está com um problema espiritual. Não sei se a sua fé está fraca. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu sei de uma coisa. Quando você confia, você pode estar num deserto, Jesus vai multiplicar. Jesus vai fazer o milagre. E é o que nós vemos aqui. Quando o pão começou a ser repartido, o milagre foi acontecendo. Tudo vai se multiplicando. E assim Jesus vai fazendo na sua vida. O mesmo Jesus que foi ontem e é hoje vai ser sempre. Ele pode fazer um milagre na tua vida. Ele pode alimentar você com fartura, mesmo em meio à crise, mesmo em meio ao deserto. Confie nisso. E finalmente, para nós concluirmos, quando Jesus está na nossa vida, mesmo no deserto, há fartura de pão, somos bem alimentados, podemos nos alimentar até nos fartarmos, mas ainda sobra. Foi o que aconteceu aqui. Olha como o milagre de Jesus é completo, olha como Jesus é perfeito, olha como Jesus é maravilhoso. Naquele deserto, todo mundo foi bem alimentado, todo mundo se fartou, comeu até não querer mais e ainda sobrou. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que Deus dá em dobro. Por isso que a palavra de Deus ele diz que quando nós confiamos em Jesus, Ele nos dá uma bênção recalcada, sacudida, forte. E aqui aconteceu. E é isso que vai acontecer na sua vida. Você pode estar vivendo nesse deserto, mas se você estiver com Jesus, se você confiar ao Senhor Jesus, as tuas obras, certamente Ele vai fazer a obra e o seu cálice vai transbordar. No Salmo 112 vai falar que feliz é o homem que teme ao Senhor. Ele distribui e dá até mesmo aos pobres. A bênção do Senhor é maravilhosa. Que você possa confiar nessa palavra. Eu não sei o que você está enfrentando na sua vida.
Mas eu sei de uma coisa: se Jesus estiver com você, você pode estar passando pelo deserto, nada vai te faltar, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Durante 40 anos, por um deserto árido, Deus, com o maná, o pão caído do céu, todos os dias, Ele alimentou todo um povo, até que esse povo chegasse à terra prometida. E da mesma forma, Deus haverá de alimentar o seu povo ainda hoje, até o dia em que nós seremos arrebatados para a glória eterna e habitarmos na nova Canaã, na nova Jerusalém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém?